Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse novo livro do ex-deputado federal, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, o senhor Ciro Gomes. O livro se chama Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Eu fiz 4 pontos acerca desse livro que eu não recomendo. Não recomendo por várias razões. Não é pela questão de política, não é porque não concordo com a política do Ciro Gomes que eu não recomendo o seu livro. É porque o livro ele está repleto de impropriedades históricas, está repleto de inverdades, está repleto de proselitismo. Não se faz história, não se faz democracia com proselitismo. Vamos, portanto, aos 4 pontos que eu anotei no livro do Ciro Gomes. Eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito. Se já for inscrito, verifique a sua inscrição. Depois você deixa o seu gostei, depois você compartilha o nosso vídeo com seus amigos, familiares e admiradores e não esquece de marcar aquele sininho que tem bem aqui embaixo, que é para receber informação toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Vamos então aos 4 pontos. O primeiro ponto é quando ele fala sobre a passagem dele pelo Ministério da Fazenda. Foi uma passagem pequena, de apenas 3 meses, nos anos finais de 1994, quando o Plano Real estava já ganhando maturidade, alçando voo e se consolidando. Aí ele coloca no livro como se fosse ele o grande responsável pelo sucesso do Plano Real. Não foi o ministro Fernando Henrique Cardoso, porque o plano ele fora lançado no ano anterior, em 1993. Não foi o Rubens Recupero, não foi o próprio presidente Itamar Franco e nem a credibilidade que marcou a ação destas autoridades em favor da mudança de rumos da economia, do combate à inflação e da criação de uma moeda forte. Foi o Ciro Gomes. Quer dizer, foi ele que criou o Plano Real, foi ele que deu toda a sustentação naqueles 3 únicos meses. Isso ele deixa, evidentemente, subliminar no seu livro. Ele coloca de forma subliminar para que as pessoas compreendam que tenha sido ele o grande responsável por essas conquistas. A outra questão é quando ele ataca a Operação Lava Jato, quando ele diz o seguinte, que a Operação Lava Jato se utilizou de expedientes ilegais para combater a corrupção. Quer dizer, é mais um argumento em favor da corrupção do que propriamente uma crítica em face dos atos da Lava Jato, porque foram fatos que foram julgados em primeira instância, confirmados em segunda e terceira instância e apenas numa 4ª instância que não é reconhecida pelos instrumentos jurídicos internacionais, que é o Supremo Tribunal Federal. Apenas no Brasil existe esse tipo de tribunal, que seria um tribunal constitucional, mas no caso termina funcionando como um tribunal de apelação. Apenas esse tribunal colocou um ato institucional para liberar um elemento associado politicamente do senhor Ciro Gomes e ele fala em função disso e não da sua suposta compreensão das leis, porque a ação da Operação Lava Jato, pelo reconhecimento dos órgãos de justiça superiores a ela própria, são considerados irretocáveis. O outro ponto é o plágio do título. O livro se chama Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Me lembrou demais o livro do Barack Obama, que foi lançado em 2008, quando ele foi candidato a presidente da República pela primeira vez, que o título do livro era A Audácia da Esperança, ou seja, ele busca na associação com um elemento político de grande projeção mundial do seu livro com o livro A Audácia da Esperança, do Barack Obama. E, finalmente, quando ele faz a defesa da democracia. Porque a democracia é necessária, porque a democracia realmente é algo com que precisamos conviver para fundamentar os valores institucionais, os valores da população, da cidadania, e é tudo isso que ele coloca no seu livro. Agora eu pergunto, que autoridade moral tem para falar sobre democracia um elemento que é um verdadeiro oligarca rural? Ele não apenas em Sobral, mas também na capital do Ceará, mas também em diversos municípios do estado do Ceará, ele age, ele opera como se fosse um dos grandes, aqueles fazendeiros, ele é conhecido inclusive como um dos grandes oligarcas da região Nordeste. Então, que tipo de autoridade moral tem um comandante de uma oligarquia, praticamente uma oligarquia rural, a partir de Sobral e de outros municípios do seu entorno, a partir de Fortaleza e de municípios que ali existem, onde ele controla com mão de ferro, juntamente com seu irmão Cid Gomes, a política do Ceará, inclusive agora, na disputa do 2º turno,
da Prefeitura de Fortaleza, com a apresentação de um candidato e com o comando político da família Gomes Ferreira há vários anos na Prefeitura de Fortaleza. Que democracia é essa que funciona contra os outros, mas que não pode ser utilizada para julgar, porque toda vez que alguém questiona o senhor Ciro Gomes, ele parte para o ataque, ele agride, ele xinga, ele vai em cima e seu linguajar é uma coisa muito pesada, é algo totalmente fora da democracia. Bom, então o livro do Ciro Gomes não é recomendável, lamentavelmente é um livro para inglês ver, projeto nacional, não tem nada de projeto nacional, só tem proselitismo e uma coisa interessante que o doutor Ulisses Guimarães, deputado federal, nos áureos tempos da redemocratização do país, quando ele dizia a verdade é incensurável. O que o Ciro Gomes, na sua maioria, coloca ali são inverdades. Se você gostou do nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.